Olá, meus alunos do primeiro ano do ensino médio, como vocês estão? Tudo certo? Vamos então para mais uma aula de sociologia. Hoje o tema da aula é processo de socialização. É uma introdução que eu vou fazer a esse conteúdo. E ele é um conteúdo relativamente fácil de se entender. Tem alguns detalhes que eu gostaria de trabalhar nessa aula, mas ele é tranquilo, né? É mais interpretativo também, muitas vezes. Então, o que acontece? Esse é o tema da apostila 2, é o primeiro conteúdo da apostila 2, na verdade é o conteúdo central da apostila 2, mas ele é dividido em algumas partes. E hoje vai ser uma introdução, um entendimento mais, digamos, mais geral do que é o processo de socialização. Né? É um conteúdo clássico das ciências sociais, da sociologia. Ele é até certo ponto cobrado bastante no Enem, né, e nos vestibulares. Então é interessante de conversarmos sobre ele um pouco. Então vamos lá. Processo de socialização, na verdade, assim, a sociologia, em termos gerais, a sociologia define processo de socialização como a forma como você aprende a viver em sociedade, né? Só que aprender a viver em sociedade, existe certos detalhes nesse ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, né? Então, ali no texto, ali, eu, né, peguei de algumas fontes da internet e eu peguei até da apostila de sociologia, né? Então, vocês podem acompanhar ali a partir da página 5 da apostila, já vai ter ali algumas coisas que eu vou falar. Então, funciona assim, ó. Para a sociologia, o processo de seleção define-se como sendo a assimilação de um determinado indivíduo ou grupo pequeno, né? Faz de hábitos, características comportamentais e culturais de um grupo social no qual está inserido. A assimilação sociocomportamental e cultural torna-se própria daquele indivíduo que aceitou e assimilou, né? O que quer dizer isso aí, na verdade, né? Trocando em palavras, basicamente, funciona assim. Um princípio básico, né? Que até a filosofia trabalha um pouco disso, mas a sociologia, assim, tem bastante foco nessa questão, é de que todo indivíduo vive em sociedade, né? Você não está sozinho numa ilha, né? Você não é o Robinson Crusoe, digamos assim. Mas o que acontece? Então, para você vivendo em sociedade, né? Você vivendo no meio social, você tem que assimilar certas determinações, né? Certas questões dos grupos onde você vive. Então, o que acontece? No momento que você nasce, né, você tem a capacidade de aprender e assimilar com as outras pessoas já adultas, né, as outras pessoas maiores, os costumes do grupo onde você está. Né? Então, o que acontece? Aqui tem uma questão biológica e uma questão social que dá para a gente trabalhar, porque funciona assim, ó. O ser humano, né, dentro da sua racionalidade, ele não nasce pronto para viver em sociedade, diferente dos animais, por exemplo, né? Por exemplo, se você pegar um cachorrinho, vamos supor, né? Quando o cachorrinho nasce, ele necessariamente já sabe algumas coisas por instinto da natureza mesmo, do que é ser cachorrinho, digamos assim, né? Então ele já entende certas coisas, assim, já nasce sabendo disso necessariamente, né? Que é uma asas bem grande. O que ele aprende depois, né, no seu desenvolvimento, ele vai aprender com os seres humanos e tal, né? Com a convivência com os outros animais e assim por diante. Mas o princípio básico de ser cachorrinho ele já sabe desde o princípio. Então o que acontece? O que é nós seres humanos, então? Nós seres humanos não nascemos com essa capacidade, né? Alguns instintos naturais a gente tem, por exemplo, de identificar a mãe pelo cheiro, né? Esse tipo de coisa. Algumas questões um pouco mais biológicas. Mas o ser social, necessariamente, ou sociedade, né? É uma questão que você vai aprimorar ela no momento que você nasce, você vai ter que aprimorar ela ao longo da sua vida, né? Temos vários estudos, aqui eu puxo um pouco a psicologia também, né? Existem vários estudos que tentam entender quais são a fase desses processos, o que acontece em cada fase, né? Então, por exemplo, né, o Freud ele tem uma interpretação também sobre isso, né? As várias fases do desenvolvimento da criança, até basicamente a sua fase adulta, né? Então, a criança tem suas, né, várias interpretações ao longo da sua idade, né? Assim manifestações corporais, enfim, né? Ao longo da sua idade. Tem também um outro autor, ele é mais da área da pedagogia, chamado Vygotsky, né? Ele é russo,
que também interpreta isso um pouco mais da forma um pouco mais, digamos assim, mais materialista histórica, no sentido de aprendizagem e tal, do processo cognitivo, né? Então, são vários autores que trabalham isso. No ensino médio, a gente não vai muito para esses autores, porque eles são mais acadêmicos, assim. Só que é interessante, o que eu quero destacar é que vários autores trabalham essa questão do desenvolvimento humano, né? Então, como que se aprende a viver em sociedade nesse sentido, né? Então, as áreas como a psicologia, como a própria educação, pedagogia, sociologia, filosofia, trabalham nesse sentido, né? Trabalham esse tema. Então, ele é bem abrangente e vai para outras áreas também. Então, o que a sociologia fala, então, né? O processo de socialização das seres sociais inicia-se dos seres sociais, né? Tem um erro de português. Inicia-se ainda na infância, quando ainda bebês, né? Os indivíduos são socializados e apresentados às regras sociais pelos pais. E é a partir, principalmente, da mãe e do pai que a criança começa a estabelecer os vínculos com o mundo no qual faz parte, né? Então, basicamente, é o seguinte: quando você nasce, né, a sociedade ela já está pronta, digamos assim, né? Ela já tem certas regras de convivência e tal, que já foram assimiladas pelos os seus pais, que assimilaram dos seus avós, assim por diante. Então, é uma coisa que vai passando de uma pessoa para outra, né? Então, a socialização ela é um processo que inicia no momento que você nasce até o momento que você morre, né? Então, ela não tem um final, né? Nós vamos ver ali posteriormente nas próximas aulas que existem dois tipos de socialização, né? A primária e a secundária. Então, a socialização primária, né, ela vai até a sua final da adolescência, nessa fase adulta, basicamente mais ou menos até os 15 anos de idade, é a socialização primária. E depois vem a secundária, que vai até o final da sua vida. Então, o que acontece, né? Lembrar sempre que a socialização ela tem, então, dois pontos interessantes que vocês têm que lembrar, né? O primeiro é que a família é o principal agente de socialização, então é na família que você aprende os principais conceitos básicos para viver em sociedade. Claro que você tem escola, tem religião, tem outras instituições que fazem, né, esse direcionamento de comportamento e de regras sociais, mas basicamente é a família o principal item, né, a principal instituição que leva você à socialização, né, que te insere no meio social, digamos assim. E o outro ponto é que a socialização não termina. Então, ela acontece durante toda a sua vida, né, em todos os momentos. Né? Então, é uma coisa que nunca acaba, necessariamente, para você. Então, sua avózinha lá de 80 anos, ela está fazendo socialização, ela também vai ter a capacidade de aprender, assim como o seu irmãozinho de 2 anos de idade, 1 ano de idade. Então, passe por todas as fases da vida, ela nunca acaba, digamos assim. Então, acontece. Uma das coisas que é trabalhado na apostila, e esse texto eu tirei da apostila de vocês, é a questão da capacidade cognitiva. Né? O que é a capacidade cognitiva? É a capacidade de você aprender. Né? Então, é a forma como você vai aprendendo as coisas, digamos assim. Né? Então, apesar de nascermos com capacidades cognitivas e sociais prévias, não necessariamente vamos desenvolvê-las, né? Pois para aprendermos a viver em sociedade é preciso a interação com outros indivíduos. As capacidades cognitivas referem-se ao potencial que os indivíduos têm de conhecer o ambiente que os cerca, com base em suas próprias experiências. Ou seja, aprender o mundo, resolver problemas, identificar e classificar objetos e conceitos abstratos. Né? Já as capacidades sociais referem-se ao potencial que os seres humanos têm de interagir com a vida, com os demais, né? Assimilar as regras de convivência e se adaptar à vida em sociedade. Então, acontece. Nós temos, então, duas capacidades, né? Uma capacidade que envolve um pouco mais o biológico, né? Que é a capacidade cognitiva de aprendizagem, né? Então, tem também, assim, outras discussões, porque existem pessoas que têm capacidades cognitivas limitadas e tal, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, as pessoas que necessitam de atendimento especial e tudo mais, né? Autistas, pessoas com deficiências, enfim, daí tem, né, assim, deficiências biológicas e tal, a questão cognitiva. Então acontece, mas geralmente se você tem o cognitivo preservado, né, a capacidade de aprendizagem que você tem, né, basicamente vem da normalidade da sociedade, né? Todas as pessoas têm capacidade de socializar e se comunicar, né? Sendo ela com capacidades cognitivas baixas ou altas, mas tem, né?
Então, se você tem um nível do espectro autista, ou se você é superdotado, ou se você tem, né, síndromes, enfim, né, você vai se socializar também. O que muda necessariamente seria basicamente as capacidades sociais para isso, né? Porque os seres humanos, né, eles precisam, além dessa capacidade cognitiva, ter a capacidade social de aprendizagem. Então, basicamente seriam duas, né? As capacidades cognitivas e as capacidades sociais, né? Então, o importante, né, é entender que essas duas caminham juntos, necessariamente, né, mas é a capacidade social, necessariamente, que leva ao processo de socialização, né, que te insere no meio da sociedade humana, digamos assim. E então, aí o texto, né, continua, esse texto está na apostila, né, ele continua dizendo o seguinte, que isso quer dizer que, embora tenhamos a capacidade de nos adaptar à sociedade, necessitamos desenvolver tal potencial ao longo da vida, né, de forma gradativa, por meio da incorporação de práticas e costumes do grupo social a qual estamos inseridos. Assim, é possível dizer que na formação da identidade dos indivíduos existe a cooperação mútua entre aspectos biológicos e social, né? Então, basicamente é isso, né, galera? Então, a socialização é um processo que vai ao longo de toda a sua vida, né? Ela envolve capacidades cognitivas e sociais, né? E que o que acontece, né? O que determina, né, a forma como vai fazer isso é o meio social, digamos assim, né? Porque nós temos a capacidade de socializar em qualquer meio social, né? Se você tem, né? Porque o biológico é o mesmo de todos os lugares, todos os seres humanos, né? Então, digamos assim, um exemplo para a gente entender o que eu quero dizer, né? Digamos assim, vamos supor que você nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, com pais americanos, né? E com 6 meses de idade, os seus pais resolvem ir morar, no, sei lá, no interior do Mongólia, digamos assim, né? Não, mudar o país, sei lá, no interior da China, né? Digamos que você saia de Nova York, pais americanos, e vai morar na China. Então, acontece. Você, com 6 meses de idade, vai se socializar com seus pais, vai aprender, né, a ver o mundo e as coisas com seu pai, mas você vai aprender a ser chinês também, mesmo não tendo uma característica física igual tendo o chinês, mas você vai aprender a ser chinês também, aprender a falar, né, a língua chinesa, o mandarim, se não me engano, né? Então, você vai ter essa capacidade? Vai. Né? Então, você pode nascer em qualquer lugar do mundo e ter qualquer capacidade intelectual. Né? Aliás, você vai poder aprender pela sua capacidade cognitiva qualquer meio cultural, qualquer meio, né, social que você está. Né? E eu quero dar um exemplo para vocês, então, galera, de dois itens que eu acho bem interessante de a gente trabalhar, dois exemplos que eu dou, né, de socialização que é bem interessante. O primeiro deles ali, como vocês podem ver na imagem, é sobre duas garotas que foram encontradas na Índia no início do século XX, chamadas Amala e Kamala. Né? A história delas tem na apostila, se eu não me engano, na página, na página 6, né? Se vocês forem procurar lá, ó, né? Na apostila aqui, bem aqui em cima, aqui tem um texto que fala ali. Eu li o texto, assim, e basicamente é assim. A Mala e Kamala eram duas meninas encontradas no meio de uma floresta lá, que elas conviveram a vida inteira delas, né, no meio de lobos. Então elas tinham ela tinha capacidade, né? Elas comiam como os lobos comiam, elas agiam como lobos, uivavam, né? Porque elas meio que se socializaram digamos, nesse grupo de lobos que tem ali. Então, o que acontece? Elas foram encontradas, retiradas, né, desse meio onde elas estavam e jogadas para a sociedade humana, digamos assim, né? A Amala, se não me engano, ela tinha 1 ano e meio de idade e a Kamala tinha 8 anos, né? A Amala morreu logo depois que ela foi encontrada, mas a Kamala ela sobreviveu, né? E ela até aprendeu alguns costumes depois, né? Da sociedade humana e tal, mesmo depois de mais velha, né? Então, o que acontece? Uma coisa que a gente pode tirar desse caso, digamos assim, é que não existe idade para você iniciar a socialização. A gente fala desde o momento que você nasce, porque necessariamente 99% das pessoas, quando nascem, estão em sociedade. Mas quando você é retirado disso, digamos assim, e tem que aprender depois, você também tem essa capacidade de aprender. Né? O que varia é a forma como você vai adaptar isso aí pelo seu cognitivo, mas a capacidade social você tem por ser humano. Né? Então você consegue
criar meios para viver em sociedade, né? Você consegue se adaptar aos meios por ser um ser humano e ter a sua racionalidade. Então, o exemplo da Mala e Kamala é bem interessante de se pensar que o ser humano tem a capacidade de se adaptar até meios não sociais, digamos assim, né? Mas que, né, o meio social é o melhor meio para sobreviver, digamos assim, né? Independência de outro ser humano, né? Mas o ser humano consegue se desenvolver em todas as áreas aí. E o outro, né, é um filme que eu assisti na universidade, quando eu estava estudando esse conteúdo, e eu gosto de indicar para os alunos. É um filme alemão chamado Enigma de Caspar Hauser, né? Eu até quero indicar para vocês assistirem esse filme. É um filme bem antigo, assim, né? E ele conta a história de Caspar Hauser, que foi um cara que ficou trancado dentro de um porão de uma casa por muito tempo, assim, e um belo dia o cara que cuidava desse cara, né? O filme vai explicar o que aconteceu, né, na vida de Caspar Hauser, assim, no início até o fim dela. Mas um belo dia, o Caspar Hauser, na verdade, antes disso, né? O Caspar Hauser ele não tinha habilidades humanas, assim, digamos, sociais nenhuma. Ele era um ser humano, sinceramente, mas não tinha as capacidades sociais. E aí um dia o cara que prendia ele naquele porão resolve soltar ele, né? E jogar ele no meio da sociedade, assim. Né? E colocou ele no meio de uma rua, assim, e vazou, né? E deixou o cara lá sozinho. E aí ele foi encontrado e tal, né? Uma família encontrou ele e tal, começaram a ensinar ele. E aí mostra todo o processo de adaptação de Caspar Hauser. Então é bem interessante como que o filme aborda bem essa ideia, né? De aprendizagem, de aprender a viver em sociedade. Né? Então tem toda uma ideia bem sociológica por trás. Então eu queria indicar para vocês, né, assistirem esse filme, Enigma de Caspar Hauser, se não me engano tem no YouTube para assistir. Né? Seria bem interessante para vocês verem, né, como que funciona essa questão toda de aprender a viver em sociedade, né, no meio cognitivo, do meio social. Então é bem interessante de se pensar aí, de se analisar essa questão. E aí, então, uma das últimas coisas que eu gostaria de falar na nossa aula de hoje seria, então, a importância da cultura, né, para o processo de socialização. Então, o indivíduo, enquanto ser particular e social, desenvolve-se em um contexto multicultural, em que temos regras, padrões, crenças e valores, identidades muito diferenciadas. Assim, a cultura torna-se o processo de intercâmbio entre indivíduos, grupos e sociedades. Por que estou falando de cultura necessariamente? Né? Aqui só para a gente fechar a aula de hoje, né? A cultura, né? Assim, nós vamos estudar o termo cultura o ano que vem na disciplina de antropologia, mas vocês podem perceber o seguinte, que a cultura, né? Ela é basicamente a forma como são criados, né? Assim, como você vê o mundo, digamos assim. Tem uma antropóloga chamada Margaret Mead que diz que cultura é a janela pelo qual você vê o mundo, digamos assim. Então, cada janela tem um formato diferente, tem uma visão diferente. Logo, cada pessoa vão ter uma visão diferente de sociedade. Né? Então, ter uma visão diferente de sociedade é ter também uma diferenciação de como é o processo de socialização. Então, cada cultura socializa, né, as crianças e as pessoas da sua forma. Então, o que determina muito o meio social de socialização vem muito da cultura, da cultura da onde a família dessa pessoa está inserida. Então é bem interessante se pensar, né? Por isso que existem diferenciações de visão de mundo e tal entre as pessoas, porque elas são socializadas de acordo com as suas culturas, né? Então cada país, cada nação, cada etnia, né? Cada grupo social tem uma visão diferente de socialização, de se adaptação. Você pode se socializar num meio cultural diferente da sua cultura depois, né, da socialização secundária, você pode também, né? Então, por exemplo, eu, professor Lucas, eu gosto muito de rock and roll, né? Tá que eu tive exemplos, por exemplo, da minha mãe, no sentido, né, de gostar de rock and roll, mas quem me ensinou mesmo a gostar de rock and roll, de pensar, né, porque eu visivelmente gosto, né, de usar camiseta de banda, de mostrar que eu gosto de rock and roll para as pessoas, uso cabelo comprido, isso não veio da minha família, sinceramente, isso veio dos meus amigos, né? Isso veio do meio social onde eu estive na minha socialização secundária. Então, acontece, e que determinou muito a minha forma de pensar, a minha forma de ver o mundo. Então, o que acontece? Você pode se adaptar a vários meios culturais também, né? Os amigos, a religião, ela também
também te ajuda. Então, a gente chama isso de agentes de socialização, né? Então, os amigos são agentes de socialização, a religião é um agente de socialização, a escola é um agente de socialização. Então, vocês determinam muito suas capacidades de pensar ou de agir também fora dela. A família é o principal, é onde vai te dar os principais, onde vai vai te levar, né? Vai te dar os primeiros princípios, né? Primeiros princípios é complicado. Vai te dar os primeiros, digamos, as primeiras regras de convivência, vai te ensinar, né? Mas você pode aprender em outros lugares, né? Então isso é bem interessante aí de se analisarmos. Então, né? Para fecharmos a aula de hoje, eu desejo a todos vocês tudo de bom, né? Se cuidem. Muito obrigado a todos. De novo, eu falo viva a sociologia, a matéria mais linda do mundo. E bons estudos para todos. Qualquer dúvida aí, né, me chama no WhatsApp aí que eu ajudo vocês. Beleza, pô? Um grande abraço a todos e até mais.